Sejam muito bem-vindos aqui ao canal Joga Simples. Hoje trago o meu desabafo do Joga em relação ao clássico entre o Futebol Clube do Porto e o Benfica, que se realizou ontem à noite no Estádio do Dragão. As Águias saíram vitoriosas, 2-1 foi o resultado. Benfica ganha no Dragão depois de uma remontada, conquistando assim os 3 pontos muito importantes para a equipa de Bruno Lage, que assalta a liderança, estando já em primeiro lugar. Antes de avançar para o meu desabafo do Joga, que é uma crítica, uma opinião, é um desabafo sobre aquilo que vi do jogo, do clássico, vou falar dos comportamentos e princípios de jogo da equipa de Bruno Lage e também de Sérgio Conceição. Antes de avançar, não se esqueçam, façam aquele likezinho gostoso, carreguem no like para apoiar aqui o canal Joga Simples. Na caixa de comentários, deem a vossa opinião sobre o clássico, o que é que vocês acharam do jogo entre o Porto e o Benfica, e não se esqueçam de subscrever o canal, que é muito importante. Botãozinho vermelho, subscrevam o canal Joga Simples e não se esqueçam de ativar esse sininho para vocês receberem as notificações. Depois, quero também avisar que ontem à noite eu fiz uma análise ao clássico logo após o jogo. Foi uma análise em direto, uma análise a quente. Foram 2 horas a falar sobre futebol, 2 horas a falar sobre o clássico de ontem à noite, aqui neste link que vai aparecer no ecrã. Não vou colocar o link na descrição, porque senão, nem falar na plataforma, senão o YouTube tira-me o engajamento. Fica aqui na tela o link onde eu faço as minhas live streams todas as noites, e ontem foi realmente muito bom, 2 horas a falar do clássico. Para o YouTube eu crio conteúdos também independentes, e por hoje estou aqui a falar sobre o clássico. Futebol Clube do Porto, que começou com Casilhas na baliza, depois do lado direito tivemos Manafá, Felipe, Pepe, na esquerda Alex Telles, 2 médios no corredor central com Herrera e Oliver, Corona mais à direita, Brahimi mais à esquerda, na frente Adriano Lopes e Marega. Por parte do Benfica, Bruno Lage, Vlaco Dimos foi para a baliza, do lado direito André Almeida, dupla de centrais jovens e portugueses, Ruben Dias e Ferro. Na esquerda tivemos Grimaldo. No meio campo Samaris teve a companhia de Gabriel, mais à direita jogou Pizzi, mais à esquerda Rafa, na frente João Félix e Seferovic. 2 equipas com uma estrutura semelhante a um 4-4-2, 2 equipas com comportamentos e princípios de jogo semelhantes, não iguais, algumas diferenças entre o Porto e o Benfica. Vou falar um pouco sobre o Futebol Clube do Porto, depois vou falar um pouco sobre o Benfica, aquilo que as equipas fizeram em campo com e sem bola, e depois no fim vou dar a minha opinião baseado nos factos que este jogo nos trouxe, e dar uma opinião sobre o desfecho final e o resultado final desta partida. Um Porto que tinha uma primeira fase de construção muito diferente da do Benfica. O Porto conseguia sempre sair através da sua primeira fase de construção com uma linha a 3. Os centrais Pepe e Felipe abriam para que Herrera ou Oliver, dependendo da permuta de posicionamento, um dos médios descia, fazia uma linha 3 e o Porto projetava os seus laterais. O Porto depois, quando fazia a ligação para a segunda fase, era o segundo médio no corredor central à procura de espaço para receber a bola, ou então através dos seus laterais que estavam projetados quando os extremos vinham para dentro. Uma peça muito importante numa segunda fase do Porto é que a dinâmica não só era idêntica nos corredores laterais, quando os extremos vinham para dentro. Imaginem que Brahimi vinha para dentro, para quê? Para soltar o corredor Alex Telles, para dar a sua profundidade, verticalidade, velocidade, e do outro lado era exatamente igual, ou seja, quando Corona vinha para dentro, era uma possibilidade para Manafá subir no seu corredor. Uma coisa que eu gostei da ideia de Sérgio Conceição, porque não colocar Tiquinho Soares junto de Marega, e o porquê de Adriano Lopes estar a jogar nesta equipa do Porto. E eu percebi porque numa segunda fase, quando o Porto tem a bola, o que é que acontecia? Os 2 médios, Herrera e Oliver, sempre numa diagonal em que um dos médios fazia o equilíbrio e o outro avançava um pouco no terreno, dependendo do posicionamento da bola. E depois Adriano Lopes é o jogador que Sérgio Conceição queria que jogasse entre linhas, ou seja, Adriano Lopes
descia através do seu corredor e posicionava-se para receber a bola atrás da linha média do Benfica e à frente da linha defensiva do Benfica. E era nessa zona morta onde Adrian Lopes poderia dar muito ao Futebol Clube do Porto. Imaginem com Tiquinho Soares e Marega, isso não acontecia e o Porto aproveitava muito mais a profundidade. Claro que há nuances no jogo em que Adrian Lopes aparece mais no corredor do lado esquerdo, quando o Brahimi depois vai para a posição do meio de Adrian Lopes, fazendo aí uma permuta de posicionamento. Outra dinâmica do lado direito era quando Marega se juntava um pouco mais à direita e era curioso que Marega colocava-se entre o lateral esquerdo do Benfica, Grimaldo, e Ferro, que era o central mais à esquerda. Marega situava-se no meio e depois ia caindo do lado onde a bola se situava, muito através não só da profundidade nas costas de Grimaldo ou Ferro, ou também em diversas situações Marega recebia a bola também entre linhas numa situação muito difícil. Depois Marega não é jogador de jogar de costas para a baliza. Foi um Porto assim que jogou, um Porto com um Oliver. Quando fazia mais o equilíbrio, Herrera subia no terreno, ou então era ao contrário, Herrera ficava numa situação de equilíbrio e depois Oliver subia para apoiar o momento da organização ofensiva do Futebol Clube do Porto, claramente com um ataque organizado. Um Porto sem bola era um Porto que pressionava média-alta, ou seja, o Porto colocava-se a meio do meio-campo do Benfica, parava e só depois pressionava quando a bola saía dessa linha. O Porto num futebol sem bola era um 4-4-2, ou seja, organizava-se com duas linhas de 4, linha defensiva mais a linha média e na frente Adrian Lopes e Marega. Mesmo ainda no jogo sem bola do Futebol Clube do Porto, Adrian Lopes era uma peça muito importante no futebol sem bola. Porquê? Porque Benfica a jogar com dois médios no corredor central, Gabriel e Samaris. Adrian Lopes era o indivíduo, o homem, o jogador que era responsável em fechar o corredor central na zona desses dois médios. Algo que não funcionou, na minha opinião, com Adrian Lopes. Portanto, já falei do Porto. O Benfica, em termos de comportamentos e princípios de jogo, uma saída através da sua primeira fase de construção diferente da do Porto. O Porto fazia uma saída a 3, o Benfica saía em estrutura, ou seja, o Benfica saía com os dois centrais quando recebiam a bola, os dois médios à frente da linha defensiva dos centrais, tanto Gabriel como Samaris, iam basculando sempre no sentido da bola. Para quê? Para receber a bola e avançar para uma segunda fase. Imaginem que quando o Ruben Dias tinha a bola do lado direito, André Almeida dava a profundidade quando o Pizzi vinha para o corredor central, e o que é que acontecia? O médio do lado direito de Samaris era o médio que vinha buscar jogo, enquanto o outro médio, contrário ao posicionamento da bola, que era Gabriel, aparecia no espaço morto para receber a bola no sentido do corredor contrário ao posicionamento da bola. A bola, quando passava depois, quando o Benfica recebia a bola para uma segunda fase, os comportamentos laterais eram idênticos ao Futebol Clube do Porto. Quando o Pizzi vinha para dentro, possibilidade de André Almeida subir. Quando depois do outro lado Rafa vinha para dentro, era a possibilidade para Grimaldo subir. Muito importante também o papel de João Félix. João Félix tinha o mesmo papel que, por exemplo, Adrian Lopes tinha no Futebol Clube do Porto. O João Félix é um jogador que também jogava muito bem entre linhas, e aí sim João Félix tem um papel muito mais importante do que Adrian Lopes, porque são jogadores diferentes, e neste momento João Félix, na minha opinião, consegue dar mais ao Benfica do que Adrian Lopes deu ao Futebol Clube do Porto. Félix atuava também num posicionamento entre linhas, à frente da linha defensiva do Futebol Clube do Porto e atrás da linha média do Futebol Clube do Porto. E quando vocês têm Herrera e Oliver, que podem estar não tão bem durante um jogo, é muito fácil depois, quando João Félix, que tem a qualidade técnica individual, aparecer no espaço nas costas de Herrera e Oliver. Muitas trocas posicionais, muita dinâmica, onde o Benfica, com Rafa e Pizzi, Bruno Lage dá muita liberdade para que os dois extremos atuem nos corredores mais centrais, o que causava desequilíbrio à equipa do Futebol Clube do Porto. Porquê? Porque o Benfica tinha sempre superioridade numérica no corredor central, com Pizzi, com Félix, com Rafa, com os dois médios, e o Benfica conseguia aquela dinâmica
que Bruno Lage quer para esta equipa. O Benfica sem bola também pressionava média-alta, era uma pressão média-alta, a meio do meio-campo do Futebol Clube do Porto. Os dois primeiros a defenderem claramente era Seferovic e João Félix, depois com uma linha de 4, porque Rafa do lado esquerdo e do lado direito Pizzi desciam e faziam a linha de 4 com Gabriel e Samaris. Foi assim que o Porto jogou, foi assim que o Benfica também jogou. Duas equipas à procura de vencer a partida, estava em causa a liderança do campeonato português. E agora vou falar algumas situações de que se passaram dentro das 4 linhas e dar a minha opinião pessoal. Uma primeira parte em que o Futebol Clube do Porto entra muito bem, o Porto entra agressivo e entra muito intenso, uma salva de palmas ao Dragão, a todos os adeptos do Porto que criaram um ambiente fantástico para o maior clássico em Portugal. Parabéns aos adeptos do Futebol Clube do Porto no jogo a decorrer entre o Porto e o Benfica. Porto entra muito forte até que logo nos primeiros segundos há um remate de Alex Telles. Depois, aos 16 minutos, há uma perda de bola de Rafa. Rafa pede uma falta que parece não ter existido, e depois o Porto, numa transição muito rápido, acelera o jogo, e é aí que, nesse lance, Ruben Dias vai fazer a falta sobre Brahimi à entrada da área, cartão amarelo para Ruben Dias, e é nesse lance que o Porto vai marcar o primeiro golo através de Adrien, bola parada. Vocês sabem que eu não costumo comentar arbitragens no meu canal, não é o foco as arbitragens no meu canal, é sim o futebol dentro das 4 linhas. Porto, aos 18 minutos, está a vencer no Estádio do Dragão, situação muito complicada para uma equipa do Benfica, uma equipa jovem, que está a jogar na casa do rival, e aos 18 minutos já estava a perder por 1-0. É preciso grande consistência mental, ou seja, um exercício mental muito forte para depois conseguir reagir ao golo cedo do Futebol Clube do Porto. O problema é que a partir dos 18 minutos, a partir do golo do Futebol Clube do Porto, o Benfica tem uma boa reação, que se calhar não estávamos tão à espera da reação por parte do Benfica, e o Pizzi vai encontrar um espaço dentro da área aos 21 minutos que faz um remate para uma boa defesa de Casillas. Portanto, o Porto marca aos 18, aos 21 há uma oportunidade já clara de golo para o Benfica. Mas aos 25, estamos a falar que o Porto marca aos 18, aos 25 há o golo do Benfica através de João Félix. Não vou comentar a recuperação de bola de Gabriel, se foi falta ou não. Não vou comentar o posicionamento de Seferovic sobre Manafá. O que é certo é que o Benfica, numa pressão alta, consegue roubar a bola, faz com que a bola chegue a Seferovic, que faz o cruzamento, e João Félix dentro da área, matador. João Félix tem um poder de decisão no último terço do terreno muito bom, e Félix faz o golo do empate. O Porto reage ao golo com uma posse territorial, ou seja, o Porto começa a jogar dentro do meio campo do Benfica, mas claras situações de golo não há, até porque desde os 21 minutos da primeira parte, até final da primeira parte, intervalo, Vlaco Dimos não fez uma única defesa, e por isso o Porto tinha mais bola, mas o Benfica era uma equipa que concretizava as suas oportunidades de remates também para grandes defesas de Iker Casillas. Aos 44 minutos há um excelente remate de Seferovic após uma excelente jogada do Benfica, mas Casillas mais uma vez faz uma defesa que não consegue, faz uma defesa que faz com que o Benfica não consiga o seu segundo golo. Ao intervalo, portanto, uma primeira parte que, na minha opinião, o Benfica foi uma equipa muito mais inteligente. O Benfica não dominou a partida em termos de posse de bola, porque o Porto jogou muito tempo em grandes momentos dentro do meio campo do Benfica, mas a inteligência do Benfica que colocou dentro de campo na primeira parte fez com que o Benfica estivesse um pouco melhor acima do Futebol Clube do Porto, até nas oportunidades de golo. Uma segunda parte em que eu imaginei que o Porto iria entrar forte. Sérgio Conceição é um treinador com um discurso muito forte e passa uma imagem
de muita intensidade à equipa do Futebol Clube do Porto. O Porto entra bem, o Porto entra muito bem na segunda parte, mas reparem que o Benfica estava um pouco espaçado entre os três setores. Muito espaço entre o setor defensivo, o setor médio e o setor médio com o setor mais avançado. Portanto, o Porto entra muito bem na segunda parte, mas é o Benfica que marca aos 51 minutos. É o golo de Rafa, há um desenvolvimento do lado esquerdo em que depois vocês veem o grande trabalho de Pizzi, e Pizzi, reparem que é o jogador mais à direita do Benfica e vai aparecer mais à esquerda, ou seja, a liberdade que eu falei anteriormente. E o que é que vai acontecer aqui? Um grande trabalho de Pizzi faz com que depois assista Rafa, e de realçar nesse movimento, reparem que Oliver Torres está muito mal posicionado, não reage à perda de bola. Rafa vai rematar na zona onde deveria estar o médio defensivo do Futebol Clube do Porto, e Rafa faz o segundo golo para o Benfica. Ou seja, um Porto dominador na segunda parte, um Porto com muita agressividade, muita intensidade, e é o Benfica que marca na primeira oportunidade que tem à baliza de Casillas, faz o 2-1. Sérgio Conceição aos 60 minutos tira Corona e Adriano, e entra Tiquinho Soares e Otávio. Na minha modesta opinião, fez muito bem. Acho que o Porto com Otávio e com Tiquinho, um jogo diferente, um Porto que já deixa de procurar soluções entre linhas através dos seus avançados, e é um jogo mais esticado, é um jogo com mais profundidade, com Marega e Tiquinho na área, e um jogo em que o Porto abusou em demasia dos cruzamentos também para a área. Aos 70 minutos, Bruno Lage tira Pizzi, coloca Jetson, o jovem português dar mais velocidade ao corredor do lado direito. E depois eu acho que há um momento-chave do jogo aos 73 minutos. É um momento-chave porque nesse lance há um corte de Samaris dentro da área, um corte que fez com que Herrera não ficasse de caras com Vlaco Dimos. Foi uma excelente oportunidade para o Porto ter marcado o segundo golo, mas o corte de Samaris para mim foi a peça fundamental deste jogo, porque se o Porto tivesse empatado aos 73 minutos, teríamos ainda muito mais jogo em termos de incertezas no final da equipa que saía do Estádio do Dragão vencedora. Aos 75 minutos, o Benfica, com tanta posse do Porto dentro do meio-campo do Benfica, com um ataque organizado, o Benfica aos 75 minutos esteve mais perto de fazer o 3-1 com um remate de Rafa ao lado da baliza. Aos 76 minutos há o vermelho para Gabriel. Na minha opinião é bem expulso, e não vou andar aqui a argumentar o porquê, porque há ali uma sequência de faltas e ele vê 2 cartões amarelos e é expulso, é bem expulso. O que vem depois não me cabe a mim comentar. Aos 80 minutos sai Oliver e entra Danilo. Esta substituição eu não consegui perceber muito bem porque é que ele tira Oliver e coloca Danilo, mas antes, deixem-me recuar um pouco, quando o Gabriel é expulso, o Félix vai cair na direita e é Jetson que vem para o meio, para o corredor central. Sai Oliver e entra Danilo, não sei, refrescar mais o meio-campo no setor mais defensivo, e eu sinceramente ainda hoje eu não consigo perceber porque é que o Sérgio Conceição tirou Oliver e Danilo. Aproveito na caixa de comentários com toda a minha humildade, e eu espero que vocês deem um comentário, o que é que vocês acharam da substituição de Oliver por Danilo. Aos 83 minutos, portanto a partir da expulsão de Gabriel, o Porto começa a crescer, não só no domínio territorial com a bola, como também nas oportunidades de golo. Há um canto para o Futebol Clube do Porto, onde Felipe cabeceia à barra, depois sai aos 87 minutos, Bruno Lage viu aqui uma situação em que o Benfica precisava de reforçar a linha defensiva, porque o Porto estava a esticar em demasia o seu jogo, e ele tira Rafa e mete Corchia. Corchia foi para a linha defensiva. O Benfica estava com 2 linhas de 4 mais 1, passou a ter uma linha de 5, 3, uma linha de meio campo com 3 e 1 na frente. 5, 6, 7, 8, 9, 10, era assim que o Benfica jogava. Portanto, uma linha de 5 veio reforçar a linha defensiva. Aos 89 minutos há um grande remate de Felipe para uma excelente defesa de Vlaco Dimos, e no mesmo lance, no canto que deu origem ao canto, depois Marega vai ficar
isolado frente a Vlaco Dimas, remate sai fraco à figura e o Porto perde aqui uma oportunidade para empatar o jogo. Aos 91 minutos sai Félix e entra Servi, aqui também Félix, que estava a jogar no corredor mais à direita, dar um refresh ao corredor lateral por parte do Benfica. Portanto, uma primeira parte que o Benfica foi muito mais inteligente do que a equipa do Futebol Clube do Porto no seu jogo com bola e também no jogo sem bola. Uma segunda parte em que o Futebol Clube do Porto foi melhor do que o Benfica, teve mais bola, criou muitas oportunidades de golo na parte final. Se eu dissesse que um empate se aceitava, eu acho que sim, pelo aquilo que o Porto fez na segunda parte, acho que o empate era certo, mas também é preciso saber jogar sem bola, é preciso defender bem, é preciso fechar bem o espaço, é preciso ter uma força de sacrifício depois de estar a jogar com 10 jogadores. E o Benfica também tem mérito nessa situação. Caiu para o lado do Benfica a vitória, Benfica que assalta a liderança, já está em primeiro lugar no nosso campeonato da Liga NOS, agora isolado, só dependem deles próprios. Bruno Lage conseguiu um feito no Estádio do Dragão, Benfica a vencer o Futebol Clube do Porto em sua casa, uma equipa com 6 jogadores portugueses, uma equipa com uma média de idades jovem. Eu acho que o Benfica está no caminho certo. Ao Porto resta levantar a cabeça, trabalhar, continuar a acreditar no seu treinador, no seu treino, nas suas ideias, porque o Porto também certamente vai dar alegrias aos seus adeptos ainda este ano. Espero que vocês tenham gostado, um vídeo mais longo, porque estamos a falar do clássico. Não se esqueçam de, antes de sair do vídeo, a carregar nesse botãozinho do like para dar o engajamento. Não se esqueçam, malta, comentem na caixa de comentários o que é que vocês acharam do clássico. E espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo aqui no vosso canal Joga Simples.